Débora Noal, que é psicóloga da organização humanitária Médicos Sem Fronteiras. Ela está aqui na Facate hoje para a palestra O Cuidado Sem Fronteiras, a psicologia em contexto de emergências complexas, desastres e catástrofes. Débora, sendo alguém integrante do Médicos Sem Fronteiras, sou uma pessoa que largou tudo para viajar o mundo em missões. E eu te pergunto, além de inteligência emocional forte e desapego, o que mais é preciso para trabalhar nessas missões? Acho que um desejo bem grande de conhecer mesmo o mundo, conhecer o humano do mundo, conhecer a humanidade dentro do mundo. Que o humano é tudo, né? A perversidade, mas também a doçura, o acolhimento, o desejo de ser cuidado, mas também a necessidade de cuidar. Então essa mistura está aberta para esse novo, sem o julgamento de valor. Então o humano pelo humano, sem o julgamento se isso é bom, se isso é ruim, se isso está correto, se não está correto. Então essa liberdade de julgamento, de não julgar, é uma grande demanda. Falando em humano pelo humano, tu também és autora, né? O que conta no teu livro O Humano do Mundo, Diário de uma Psicóloga Sem Fronteiras? É basicamente a Débora pela Débora, então. Então é interessante porque não tinha ideia de ser um livro, né? Na verdade são os meus diários pessoais. Eu escrevo diário a vida inteira. Então desde que entrei no Médicos Sem Fronteiras é uma forma de me cuidar. Eu sou psicóloga, então eu escuto aquilo que é de mais íntimo desse humano, mas eu não tenho direito de sair contando. Afinal, esse é meu trabalho, fazer escuta, processar, ajudar as pessoas a criar novos projetos de vida, ressignificar grandes tragédias, grandes desastres. Então, mães que perderam tudo, pessoas que precisam recomeçar do zero, que reaprender a viver num outro local como refugiados, blocado forçado, pessoas que sofreram torturas muito graves, ferimentos completos, ferimentos dos direitos e da dignidade humana. Então, o meu trabalho é fazer essa escuta, processar. E o que é o diário? É aquilo que eu não podia contar para ninguém, aquilo que eu não tinha o direito de contar. Era a minha forma de elaborar, de voltar para casa e tentar fazer alguns enterros, alguns velórios, tentar processar alguns lutos e também algumas grandes vitórias e grandes felicidades. Como eu não tinha esse direito de contar, eu sempre escrevo. Mas, depois de quase 10 anos nesse trabalho, eu me dei conta que não contar talvez também seja uma forma de manter, né, a perversidade humana em locais onde não chega, né, a visão, não chega as imagens, não chega um áudio. São locais completamente isolados, boa parte dos lugares onde eu trabalho. Então eu achei que contar parte dessas histórias era também encontrar uma forma de proteger essas pessoas de um outro jeito. Falando em perversidade humana, em situações em nações com áreas de conflito, guerra civil, coisas do gênero, tu como mulher, e casos de violência à mulher, eu desconfio que seja o estupro, por exemplo, deve ser coisa comum nessas missões das quais tu participa. Com que tipo de casos tu já se deparou e como é que é lidar com esse tipo de trauma que provavelmente acaba perpetuando na vida das mulheres? Olha, infelizmente a violência, principalmente a violência sexual, é uma constante em todos os projetos, em todos. Eu fiz mais ou menos de 15 a 20 missões, que a gente chama 15 a 20 projetos, em todos os continentes, só não trabalhei na Oceania, de resto trabalhei em todos os outros continentes, e é algo que se perpetua. Então, desde terremoto no Haiti, o terremoto de 2010, no pós-terremoto, a gente tem assim, um número de violência sexual altíssimo. Minha primeira missão foi em 2008, que foi o furacão Ike, em Gonaíves, na Baía de Gonaíves, também no Haiti. Eu fui chamada porque essa era uma das minhas especialidades antes de entrar na organização. Então eu trabalhava para o Sistema Único de Saúde fazendo a interlocução do cuidado, né, às mulheres violentadas sexualmente. E para você ter uma ideia, eu trabalhei com isso em todas as missões. Talvez um dos casos que inclusive aparece no livro que me marcam assim, de uma forma muito profunda, que na República Democrática do Congo, enquanto a gente está aqui conversando e as pessoas vão estar, né, ouvindo essa entrevista, naquele momento que elas estiverem ouvindo, a gente vai ter dezenas, centenas a milhares de meninas e mulheres violentadas sexualmente naquele local. Só para as pessoas terem uma ideia, a estimativa é que de 80% a 90% de todas as mulheres da população feminina daquelas cidades, principalmente no Norte Kivu, em Otuelê, que são regiões da República Democrática do Congo, a estimativa é que de 80% a 90% dessa população feminina já foi violentada, ou seja, praticamente todas as mulheres, né, que já atingiram pelo menos o início da primeira infância, já foram violentadas pelo menos uma vez. E os estupros, eles são muito doídos, inclusive é difícil até de relembrar, porque os estupros são coletivos, então são 30, 40 homens que estupram uma mulher. Então, casos que eu atendi, por exemplo, de mulheres fistuladas, que a gente chama, né? Onde o canal da vagina e do ânus se transforma em um canal único pela brutalidade da violência.
Então essas pessoas não têm mais a possibilidade de fazer, não tem mais continência urinária nem fecal, pelo tamanho da brutalidade, ou seja, elas são assinaladas, são marcadas visceralmente para toda a vida. E esse é o caso, esses são os tipos de casos que eu atendo, que eu cuido, né? Para tentar ver como a gente ressignifica essa vida. Porque ao contrário da maior parte dos estupros aqui na nossa cultura, essas mulheres não têm mais o direito de voltar para casa. Então se a comunidade, se o marido, se a família... E tu diria que elas estão resignadas com a situação? É uma coisa comum o estupro na vida delas e elas não devem ter lá muito pulso para lidar com isso, também acabam se tornando pessoas resignadas diante de... Então, é interessante porque apesar de ser comum e de ser muito recorrente, não significa que não produza dor e não produza assinalamentos que necessitem de uma ajuda externa, como no caso do psicólogo. As mulheres ficam extremamente doloridas, né, doídas, mas muitas delas desenvolvem sim o que a gente chama de um estresse pós-traumático. Então elas têm medo de voltar para trabalhar, elas têm medo de voltar para a comunidade, têm medo de voltar para os seus lugares. Isso é uma constante. Essas mulheres acordam... Comprometem por completo a vida social. Certamente. Uhum. E quais são os casos mais emocionalmente complicados de lidar com comunidades em países em situação de conflito armado ou desastres naturais? Ou fica difícil mensurar isso? Olha, a violência e a crueldade, elas têm ordens diferenciadas, né? O sofrimento também. Eu costumo dizer que cada pessoa lida de uma forma, né? Eu, pessoalmente, me é muito mais doído trabalhar em situação de guerra, conflito armado, do que numa situação de desastre, como, por exemplo, um terremoto, ou um tsunami, ou um deslizamento de terra, por exemplo, como foi no Rio de Janeiro, né? Em 2011, na região serrana. Por quê? Porque pensar que uma pessoa como eu, como você, está produzindo todo aquele massacre que a gente está se propondo a cuidar. Então, enquanto eu e você, a gente está aqui trabalhando e tentando produzir cuidado e fazer com que essas pessoas ressignifiquem o que elas acabaram de viver em termos de perversidade, de violência, a gente sabe que amanhã, depois de amanhã e depois, tem outra pessoa que, assim como nós, está fazendo aquilo ali, está produzindo aquilo. Então, é muito difícil você... está produzindo cuidado num lugar onde tem um outro humano que está produzindo isso. Não é algo, né, que de alguma forma é a natureza se mexendo ou se movendo. É o humano perpetrando a violência e a crueldade em outro humano. Então, pessoalmente, para mim isso é muito difícil de trabalhar. Teoricamente, adultos são mais fáceis de lidar porque já tem uma inteligência emocional consolidada. E em relação a crianças, como é que é lidar com situações em que elas estão em meio a desastres ou em conflito armado e elas mal sabem o que acontece? Cada cultura lida de uma forma, né? Então, por exemplo, posso dar um exemplo, por exemplo, do Sudão do Sul, né? Foi minha última missão, em pleno conflito armado, então bombardeios, rajadas de Kalashnikov, aquelas metralhadoras que não travam, e de repente as crianças vinham com uma simplicidade contando através das brincadeiras, que lá é muito comum brincar através do barro, né? Não existe brinquedo manufaturado, não existe nenhum produto manufaturado para criança nesses locais. Eu costumo dizer que a infância ainda não foi inventada nesses lugares, porque as crianças não brincam como a gente está acostumado a ver, né, na nossa cultura ocidental, no Brasil. Elas costumam brincar, quando brincam, com coisas do barro, da terra. E eles faziam réplicas perfeitas dos tanques de guerra, das bombas caindo e das pessoas sem as pernas, sem os braços, dos cachorros comendo os corpos das pessoas da família, que eram o que eles viam. Não significa que não tenha sofrimento, mas é uma outra forma de elaborar, uma outra forma de viver. E várias gerações naquelas culturas já nasceram no meio da violência extrema. Então, eu não vou dizer que está naturalizado, vou dizer que é uma forma de ler o mundo que talvez pra gente cause um grande estranhamento, e tem que causar, que eu acho que essa também é a ideia de ter um livro, é que as pessoas não tomem como é natural aquilo que de fato não é, né? Não é normal você ter uma guerra, não é normal você ter um bombardeio, não é normal você perder todos os membros da tua família do dia para a noite. Em menos de 24 horas você não tem nenhuma rede socioafetiva. Todos teus pais morreram, teus vizinhos morreram, teus filhos morreram, teus vizinhos morreram. E de repente tu olha pro lado e diz: que mundo é esse que eu estou vivendo? E será que eu quero viver? E talvez esse seja um grande estranhamento e uma grande lição que eu tenho dessas missões. É que a maior parte das pessoas, sim, elas querem viver. E elas querem ajuda para ressignificar, reinventar novas formas de viver. E não tem nada mais bonito para um psicólogo que alguém chegar e dizer: me ajuda, né, a reinventar a vida, me ajuda a viver de uma forma diferente, mesmo que eu tenha perdido toda a minha rede socioafetiva. E que é muito.
né? Às vezes parece muito a gente perder uma casa, perder um carro, a gente é assaltado, mas se você perdeu toda a sua rede socioafetiva, pode ter certeza que é muito pior do que perder qualquer coisa material. Uma pergunta final. Hoje tu vai conversar com um acadêmico de psicologia e vai trazer muito provavelmente vivências. Estando em um ambiente acadêmico, eu te pergunto, em situações como essa, o que fala mais alto? O que fala mais alto? A tua empatia, tu como humano, da forma mais orgânica, visceral, emocional, ou aquilo tudo que tu aprendeu, como é que isso dialoga em situações tão extremas quanto Eu essa? costumo dizer que precisa muita técnica para você conseguir ser humano naquele momento, né? Perfeito. Então você constrói o máximo que você conseguir de arcabouço e produção material e intelectual para que naquele momento que você esteja produzindo cuidado, você seja o mais simples possível, o mais humano possível, para que o outro consiga de alguma forma inserir a dor dele e você aí sim, através da técnica, trazer de uma forma simples e de uma forma tranquila, de uma forma acolhedora para ele o processo de cuidado. Então eu costumo dizer que sim, você precisa de muita técnica para conseguir ser muito humano e muito simples, mas os dois são necessários e é fundamental. Sem essa empatia humana, eu não vejo razão da técnica existir, eu acho que precisa disso. E a única forma das pessoas se sentirem cuidadas quando a gente traz primeiro a humanidade para depois a técnica. Perfeito. Débora Anual, psicóloga do Médicos Sem Fronteiras, muito obrigado e tenha uma boa palestra hoje. Obrigada.